Olá, bem-vindos para mais uma aula de planejamento de obras. Falaremos aqui rapidamente sobre precedência de atividades. Então, o objetivo dessa aula é conhecer os principais tipos de relações lógicas entre as atividades. Bom, a gente viu nas aulas anteriores que a gente precisa listar todas as atividades, de um projeto. A gente tem que colocar ali item por item de um projeto. Mas além disso, é necessário a gente estabelecer uma relação lógica entre as atividades, né? A gente vai basicamente linkar, né, as dependências, né? Então, uma atividade depende que a outra esteja concluída, por exemplo. Então, assim, para eu colocar as janelas, eu preciso que a alvenaria esteja concluída. E para eu colocar a alvenaria, eu preciso que a fundação esteja concluída. Então, existe uma dependência entre as atividades e essa dependência ela precisa estar muito bem levantada, né, para a gente fazer um bom planejamento da obra. Inclusive, é necessário pensar muito bem quando que se vai colocar os batentes, né, os portais das portas, porque isso é realizado, por exemplo, após o telhado. Quando que eu vou colocar o azulejo. Então, a ordem das coisas é preciso ser pensada com muita cautela, né? Então, quando a gente está pensando na ordem, a gente está basicamente pensando na relação lógica entre as atividades, né? E isso tem que ser feito com muita cautela, repetindo, e anteriormente, né, antes do início da obra, eu preciso ter determinado todas as etapas, quais são as atividades que podem ser feitas concomitantemente, quais atividades precisam ser realizadas primeiramente, né? Enfim, tudo que foi descrito agora se refere ao levantamento da precedência de atividade ou da relação lógica entre as atividades. Então a gente começa dizendo aqui, né? Começa com uma pergunta, né? O que são exatamente as atividades predecessoras? Então a gente vai chamar de atividades predecessoras aquelas que obrigatoriamente precisam ter sido concluídas para que a atividade sucessora possa começar. Então, como exemplo, a gente pode citar que a concretagem de uma viga necessariamente precisa acontecer após a montagem das formas e das armações de aço. Né? Então, a gente tem como exemplo que a concretagem ela é uma atividade predecessora da montagem de forma e das armações de aço. Ou melhor dizendo, a montagem de forma e a armação de aço são atividades predecessoras da concretagem da viga. Então, a relação lógica é que eu preciso montar as formas e armar o aço para que eu possa concretar. Eu preciso evitar ligações redundantes, né, numa obra. Por exemplo, numa atividade de planejamento, por exemplo, a atividade B depende da conclusão, né, da atividade A, e a C depende da conclusão da B. Então é redundante eu falar que a C depende da A, porque se a C depende da B e a B depende da A, eu não preciso dessa ligação. Então essa ligação ela já está implícita, né? Quando eu coloco aqui que para eu fazer C eu preciso ter terminado B, isso já está implícito que precisa também ter realizado a A. Então esse tipo de ligação é redundante. Então eu tenho que evitar ao máximo relações redundantes para que eu tenha um gráfico melhor, né? A gente vai aprender posteriormente a montar o diagrama de rede. Então eu preciso evitar ao máximo ligações redundantes. Bom, é muito comum após elencar todas as atividades, né, levantar todas as atividades, eu estabelecer um código para ela. Pode ser A, B, C, D, enfim. Eu vou ter um código e nesse quadro eu vou colocar as predecessoras. Né? Então eu começo aqui com as atividades. A obra ela vai começar com as atividades que não têm predecessoras, né? Com as atividades que eu posso fazer imediatamente. E depois eu vou estabelecendo a relação lógica entre as atividades, ou seja, eu vou estabelecendo quais são as predecessoras
e a partir disso, né, que eu vou montar o meu diagrama de rede posteriormente. Então, existe dois tipos de dependência, né? Existe a dependência mandatória e a dependência preferencial. A mandatória é quando eu tenho uma obrigação, né? Eu preciso de determinada uma para que eu possa começar outra. E a preferencial é que não é necessariamente obrigatório, mas é preferível. Então, são situações em que é melhor que eu faça. Só que não é obrigatório, é possível não fazer. Entendeu? Então, eu tenho que prestar atenção nesse tipo de ligações. Esses são os principais tipos de ligação, né? Numa obra em geral que se aparece. É o tipo de ligação de término e início. Então, eu preciso terminar uma para que eu possa começar outra. Então, o tipo de ligação é término e início. E as dependências, em geral, serão mandatórias ou preferenciais, né? O objetivo dessa disciplina não é falar sobre metodologia construtiva. Basicamente, isso se faz nas outras disciplinas do curso. Então, aqui se aprende, basicamente, se organizar e organizar o planejamento de obra. E para que se faça isso, é necessário um conhecimento nas metodologias construtivas, em como se constrói, né? Então, a relação com outras disciplinas é muito importante, né? O planejamento ele não é só feito com os conceitos de planejamento, mas também com o conhecimento de como se constrói uma edificação. Bom, essa foi a aula rápida, né? Uma aulinha muito rápida, que é basicamente falar sobre as relações, né? A lógica e a dependência entre as atividades. E a referência para a presente aula foi o livro do Aldo Doria Matos, Planejamento e Controle de Obras. Muito obrigado e até a próxima.